Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham em mais um podcast, mais um videocast da UBA, Quartas Ambientais, no canal do YouTube da UBA, no Spotify, nas plataformas que vocês acharem melhor de assistir. Estamos mais uma vez assistindo, mais uma vez debatendo, mais uma vez interagindo em temas que o nosso direito ambiental proporciona essa interação, esse debate, essa necessidade de aprimoramento entre todos os colegas associados da UBA, que são extremamente qualificados, têm essa experiência para trazer aqui para a gente, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Desta feita, vamos falar um pouquinho, neste dia, sobre questões da gestão ambiental municipal com foco no estado de Minas Gerais. E por que no estado de Minas Gerais? Porque nós temos hoje nosso convidado, Guilherme Castro, advogado associado da UBA, especialista em direito ambiental, especialista em direito da mineração, associado da UBA e secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de Governador Valadares. Eu, Alexandre Burman, presidente da UBA, apresentando esse podcast, esse videocast, junto com a secretária-geral da UBA, a Cristiane Jacu. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Cris, tudo bom? Oi, Burma. Oi, Guilherme. Olá a todos que nos assistem, nos ouvem. A nossa sequência aqui, né, como o Alexandre falou, a ideia das nossas quartas ambientais é exatamente trazer as questões tanto do nosso dia a dia, quanto questões que não são tão da nossa rotina, mas de outras, são mais específicas, mas trazer para esse aprofundamento do debate. E licenciamento ambiental é sempre, né, o tema de 100%, assim, quase dos advogados ambientais, necessariamente em algum momento passam por ele ou perpassam essas questões. Acho que dentro dessa perspectiva do licenciamento, a gente tem a questão federativa, né, as especificidades dos estados, e mais ainda, né, com a municipalização do licenciamento ambiental, outras questões têm vindo à tona. Então, o tema é extremamente pertinente e, principalmente, né, ainda que a gente debata muitas vezes teoricamente o licenciamento em âmbito estadual ou licenciamento em âmbito municipal, trazer isso para um Zoom, né, para um caso concreto do estado de Minas Gerais, com essas especificidades. E, mais uma vez, eu sempre uso essa expressão aqui, né, já é um jargão praticamente meu, é a história contada em primeira pessoa. Então, trazer esse conhecimento de causa para a gente, né, Guilherme? A gente te agradece demais a participação e vai ser muito bacana entender um pouquinho das peculiaridades do licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais, como é que isso se reflete em relação à municipalização, como é que está o status, quais são os desafios. Então, estamos aqui ansiosos para discutir. Como é que tá essa vida aí de secretário, hein, Guilherme? Conta pra gente. Eu tenho costumado dizer que eu imaginei que até o final do ano passado eu não tinha tempo. Na verdade, hoje eu não tenho tempo. A administração pública, a gestão, ela toma ela te demanda de uma forma que entra numa dinâmica e a gente às vezes não consegue parar para refletir sobre o que mais importa. Mas eu quero começar agradecendo o Burman e a Cris por esse espaço franqueado para todos nós associados da UBA, para que a gente possa debater temas que não são temas caros e de necessária evolução, para que a gente possa vivenciar o direito ambiental na prática, fazendo aquilo pelo qual o direito ambiental veio, preservando e tutelando os recursos ambientais, mas também permitindo o uso através de todas as ferramentas, principalmente do licenciamento ambiental, onde a gente bate as portas do nosso chamado e necessário desenvolvimento sustentável. Não é fácil uma missão, principalmente numa secretaria onde a gente tem outras áreas, mesmo sendo áreas afins, no nosso caso, o abastecimento e a agricultura, mas a conciliação e ao fazer com que tudo isso rode é uma missão bastante complexa. Sinto-me assim bastante confortável até quando a gente foi analisar para assumir ou não o convite, até pela experiência que a UBA nos permite. Eu não canso de falar e não posso me esquivar de dizer isso. Não fosse a UBA, talvez eu não estaria nesse caminho hoje. Por isso que a todos aqueles que nos estiverem ouvindo ou assistindo,
venham para a UBA, é um espaço altamente democrático, é um espaço de uma qualidade das discussões bastante alta e a gente nos permite estar próximos dos grandes nomes, dos nossos maiores doutrinadores, dos julgadores que tratam as demandas e justamente com esse intercâmbio a gente consegue sedimentar o melhor caminho para a evolução do direito ambiental. Nós ficamos orgulhosos, Guilherme. Eu sempre relato, eu sempre reproduzo esse teu relato, né? E ficamos orgulhosos que, de alguma forma, a gente tenha contribuído com isso. Claro que muito da tua competência, da tua qualificação, né? A Cris, eu, que também já participamos de gestão pública, a gente sabe que o tempo ele acaba encurtando, especialmente para as pessoas que querem, né, se envolver, aproveitam essa oportunidade, assim como tu está tendo, para buscar aprimorar, melhorar, qualificar essa gestão pública, né? Porque em tese tu tem uma chance de fazer isso e tu quer aproveitar essa chance, né? E só que tu acaba sendo absorvido por todos os problemas que é a questão de planejamento e gestão e o incêndio diário do dia a dia que tu tem que apagar cada foco de incêndio para atender cada demanda, né? Mas, enfim, me conta, eu que sou um municipalista convicto, né, trabalho, minha dissertação de mestrado foi sobre a lei complementar e licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, uma grande experiência de licenciamento, dos pioneiros, e o licenciamento aí no estado de Minas Gerais está indo por esse caminho, né? O caminho natural, não só de Minas Gerais, como de todos os estados e municípios brasileiros, indo por esse caminho da descentralização. Como é que tu está vendo isso, sentindo na prática esse movimento? Burma, a gente na UBA, a gente tem acesso a muitos diálogos, a muitas opiniões de colegas, assim, com muito fundamento. Eu sou municipalista também, eu adiro a essa corrente, acho que é o melhor caminho, mas sempre assim fico revendo essa posição por compreender que os municípios ainda precisam aprender e avançar muito, principalmente em temas específicos e especializados, como é o licenciamento, como é o exercício da competência em matéria ambiental. Minas Gerais está indo de vento em popa. Se a gente for analisar os últimos 10 anos de desenvolvimento da nossa legislação, dos órgãos ambientais, a gente teria gráficos assim gigantescos mostrando o crescimento disso. Só para a gente deixar isso claro, em 2020, quando a gente falou sobre esse tema também, um pouquinho, eu e o colega Marco Túlio Prata, lá de Uberaba, Uberaba é um dos municípios que avançou muito, e graças à participação de colegas da UBA, o Rodrigo Barros e o Marco Túlio, hoje Minas Gerais está com 402 municípios licenciados. A gente já está na metade, quase, dos municípios assumindo essa questão, por inúmeros fatores. Mas dentre eles, e que eu faço até questão de destacar, porque isso também está sendo objeto de um debate nacional com a aprovação pelo Congresso do marco da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, muito em função de tempo. Um dos principais fatores que fazem com que o licenciamento ambiental continue na tona, na ponta das discussões, é justamente o tempo que leva para que uma licença ambiental seja deferida ou indeferida. E um tempo que foge muito ao mundo, principalmente ao mundo econômico, ao mundo das respostas e ao mundo do desenvolvimento, que são ferramentas, que são questões que estão intrínsecas no licenciamento ambiental. Então, Minas Gerais, em 2017, ela mudou o procedimento, simplificou os procedimentos. Então, às vezes, muito que a gente está debatendo lá no Congresso já acontece nos estados, inclusive nos municípios. Então, um alto grau de maturidade que a gente tem nos permite entender que temos segurança jurídica e técnica para não avançarmos de modo desordenado e contrário aos preceitos legais sobre os recursos naturais que a gente depende para a nossa sobrevivência. Essas atividades potencialmente poluidoras comportam uma tratativa mais avançada, uma tratativa mais moderna. É a mesma coisa que a gente fosse dizer que os atuais telefones não podem
nos atender, porque a gente tem que voltar com mais segurança para as ligações analógicas. Então, esses contrapontos é que a gente tem observado em Minas Gerais. A legislação estadual melhorou bastante. Os municípios hoje têm normas claras, as quais permitem os gestores avaliar se eles podem buscar a assunção dessa competência. Quero até registrar que talvez a assunção dessa competência, passando pelo Estado, não seria a melhor interpretação constitucional, mas é o que a gente tem constituído. Os municípios que quiserem exercer essa competência, como posto na Constituição, eles precisam, em tese, informar ao Estado. Não é pedir uma autorização, mas é passar por um procedimento mínimo para dizer que existem condições estruturais, existem condições financeiras e legais que permitem ao município zelar pelo cumprimento daquilo que está na Constituição Federal, ou seja, eu posso autorizar as atividades potencialmente poluidoras e também fiscalizá-las. Então, em Minas Gerais, hoje, dentro desses 402 municípios, nós temos aí 247 municípios que licenciam por si só. O governador Valadares é um deles. Desde 2018, assumimos a competência originária. A partir de 2021, o município também optou por buscar mais classes e também fazer os licenciamentos florestais, que é o convênio com o Instituto Estadual de Florestas, e a intenção é, até o final do ano, licenciar todas as atividades classificadas em Minas, de classe 2 a 6, e todas as florestais, para que o município tenha uma competência completa, se assim eu posso dizer, e consiga oferecer para o nosso munícipe o que há de melhor em termos de preservação e utilização dos recursos ambientais de um modo sustentável. Vem bastante forte o município de Minas, mas ainda temos muitos desafios a serem cumpridos, principalmente na difusão de conhecimento específico e claro, para todos os municípios que buscam isso e também para aqueles que dependem do licenciamento ambiental. Posso perguntar? Guilherme, olha só, eu acho que não, super bacana, assim, esclarecedor esse panorama geral que você deu para gente, mas eu ia te pedir, acho que também está na sua pauta, para ser um pouco, para a gente dar um passo atrás, até também pelo nosso ouvinte e pelas pessoas que nos escutam, né? Considerando, né, as peculiaridades dos estados e a forma como o município vem exercendo assumindo, né, a sua competência para o licenciamento, eu ia te pedir para dar esse panorama aí em primeira pessoa, como é que é a estrutura organizacional da Secretaria de Meio Ambiente, da Gestão Ambiental Estadual, né, em Minas Gerais, e a partir daí, como é que essa estrutura, porque às vezes você fala, o IEF, não sei, então eu acho bacana a gente explicar um pouquinho dessa estrutura e, na sequência, assim, acho que você já pode também dizer para a gente como que se dá essa municipalização. Ela tem regras específicas, tem convênios, como é que está essa distinção, como é que está sendo esse procedimento organizacional e de assunção de competência pelo município? Perfeito, Cris. Bom, vamos colocar assim, o órgão ambiental estadual, ele é estruturado a partir da Fundação Estadual de Meio Ambiente e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, a partir deles, nós temos os órgãos específicos, tanto os fiscalizatórios quanto os licenciatórios. Então, nós temos a parte que fiscaliza as atividades industriais e também as licencias, que é são as unidades regionais de regularização ambiental, as URAs, que, a partir de uma reforma administrativa de 2023, tiveram esse nome. Então, elas são divididas por regiões nos estados. Da mesma forma, nós temos o órgão florestal, que é o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, que também, por regiões, tem a sua definição por atuação pelas unidades regionais locais. E temos também o Instituto de Gestão das Águas, o IGAM, que também, por unidades regionais de gestão, as chamadas URGAs, tem a sua definição territorial para atuação. A partir desse desenho é que a gente tem a vinculação das competências. E é a partir da vinculação dessas competências que o nosso legislador estadual instituiu os procedimentos através das normas para que os municípios, em tese, assumam essa competência.
Então, nós temos lá em 2017 uma deliberação do Conselho Estadual de Política Ambiental, do COPAN, que é a deliberação normativa 213, que lista os procedimentos, as formas às quais os municípios podem assumir a chamada competência originária. Competência originária, então, não teria uma necessária vinculação como uma competência maior do Estado. São aquelas competências que são listadas no artigo 23 e que se dão através das atividades potencialmente poluidoras classificadas para fins de licenciamento ambiental. Então, o município, em tese, ele vai provocar o Estado através de um ofício do gestor, do prefeito, e que nesse ofício ele vai indicar que ele tem estrutura física, ou seja, que ele tem técnicos, que ele tem computadores, que ele tem prédio, que ele tem veículos, e que essas pessoas têm capacidade, que elas têm conhecimento apto a atuar nos procedimentos de licenciamento ambiental. E também existe corpo de fiscalização. Além disso, até pelo nosso modelo de CISNAMA, precisa ser comprovado ao Estado a existência dos Conselhos Municipais de Conservação e Defesa, aqui a gente chama muito de CODEMA, que são conselhos deliberativos e consultivos e que precisam ter uma participação, mais à frente a gente fala, eu coloco entre parênteses uma interrogação sobre realmente a necessidade de participação dos conselhos no licenciamento, mas que precisa ter uma constituição, através disso ser formalizado o sistema municipal de licenciamento, para que então o Estado permita, através do Conselho de Política, com que esse município passe a exercer essas atividades. Isso está listado, acho que no artigo 5, no artigo 5º dessa deliberação normativa. E os outros modelos de licenciamento das classes maiores, de classes 4 adiante até 6, o Estado faz o chamado convênio. Então, nós temos um decreto estadual, nós temos uma lei estadual, salvo melhor juízo, o decreto, deixa eu só me socorrer na minha cola, me fugiu aqui, a lei é 21972, o decreto eu já busco o número dele aqui. Então, nessas duas normas, a gente tem os procedimentos pelos quais o município faz um termo de cooperação técnica administrativa, atendendo às mesmas exigências para a assunção da competência originária, pessoal, estrutura, recursos financeiros, conselho, legislação, para que a partir disso o Estado descentralize essas atividades e os municípios passem a licenciar e fiscalizar. Hoje em Minas, a gente tem um site chamado CIMA, que é o Sistema dos Municípios de Meio Ambiente, que conglomera todas essas informações e facilita. Inclusive, a gente pode ver em tempo real quantos processos de licenciamento ambiental ativos existem em cada um dos municípios que estão filiados, inclusive as decisões, os pareceres técnicos e as licenças que foram ou não conferidas após o devido processo administrativo. Da mesma forma, isso acontece também com a competência do Instituto Estadual de Floresta. Os municípios em Minas Gerais também analisam as intervenções florestais, supressão, intervenção em área de preservação permanente, manejo e etc. E a novidade que está sendo construída aqui, desde o início do ano, junto ao Instituto Estadual de Floresta, é que os municípios que exercem a competência florestal, após o devido processo autorizativo pelo Estado, pelo termo de cooperação, também passarão a analisar os cadastros ambientais rurais de todas as atividades que forem sujeitas ao licenciamento. Portanto, se eu tiver uma atividade de exploração mineral, essa atividade for numa área rural e eu for buscar o licenciamento, o município também irá analisar os dados que estão no cadastro ambiental rural. Então, o que a gente está assistindo em Minas Gerais é uma verdadeira desmobilização da atuação estatal, transferindo todas as competências e responsabilidades para que os municípios façam assim no processo de licenciamento ambiental. Então, a tendência é a gente ter processos um pouco mais robustos, um pouco mais profundos, com situações mais complexas, fazendo com que o município atue diretamente em toda uma interface ambiental que a gente observa na legislação. Eu vejo isso aí, né? Eu até. Aqui no Rio Grande do Sul também existe. O Rio Grande do Sul passou por um processo mais antigo, um pouco diferenciado do sistema, apesar de ter sido modelo para a Lei Complementar 140.
é um pouco diferenciado porque não tem esse sistema de classes, né, que vai identificando qual tipo de atividade de acordo com a estrutura que cada órgão vai ter, e aí está disponibilizado. Existe uma atividade, as atividades municipais que todos licenciam, todos os municípios estão aptos a licenciar de acordo com o porte, né, de acordo com o impacto ambiental. E a partir disso, né, tem o corte que é feito através de convênio, né, de delegação de competência que as pessoas, que os municípios podem fazer. Mas eu fico sempre, né, um pouco. Claro, é uma discussão muito mais acadêmica, né? Essa discussão do modelo ou da exigência do Estado, porque a Lei Complementar 140 fala que o município, tendo órgão ambiental capacitado e tendo Conselho Municipal de Meio Ambiente de caráter deliberativo, ele tem a competência, né? Ele está apto a realizar a competência da gestão ambiental municipal, licenciamento, especialmente licenciamento e fiscalização. E cabe ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, né, dentro do espectro de indicar quais são as atividades que devem ser licenciadas, a tipologia das atividades. E quando o conselho começa a dizer, tu vai ter que ter isso, tu vai ter que ter aquilo, né, eu começo a estabelecer uma série de exigências, eu acho que entra os conselhos acabam avançando um pouquinho no que eles deveriam. Mas por isso que eu falo que é uma questão acadêmica, porque na prática isso funciona. Na prática, é muito bom. O município quer isso. Ele quer receber esse pacote pronto do que ele deve fazer, ao invés de ele ter que sair do nada e descobrir, tateando por tentativa e erro. Então, eu vejo assim, às vezes a gente, e o Guilherme deve estar sofrendo isso, ou pensando nisso, eventualmente, em determinadas situações, né? Que muitas vezes a gente tem o conhecimento jurídico, uma discussão jurídica, teses que a gente defende, de repente, quando se encontra na realidade prática, vê que às vezes é melhor dar uma empurradinha para o lado e seguir, né? Porque senão a coisa não vai funcionar. Aí vai ficar amarrado, vai ficar perdido, e essa necessidade que os municípios que tu comentaste, Guilherme, de cada vez está absorvendo mais a estrutura, a descentralização que o Estado de Minas está fazendo, isso sem dúvida nenhuma vai obrigá-los, a esses municípios, a terem uma estrutura qualificada, né? Ter um corpo técnico forte, né? Terem licenciadores, analistas, fiscais, para que eles possam dar a resposta adequada para essas atribuições que eles estão assumindo. O Burma, eu costumo citar dois momentos que a gente tem aqui em Minas Gerais, que inclusive eu os vivenciei, um enquanto órgão e o outro enquanto exercício da advocacia privada. Antes de 2017, o Estado de Minas Gerais só licenciava os empreendimentos a partir de classe 2 em diante. Exemplificando mais prático, a gente atendia muitas empresas de parcelamento do solo urbano. E quando eles chegavam com loteamentos abaixo de 15 hectares, que não são licenciados pelo Estado, o Estado dizia, olha, você precisa ter um licenciamento pelo município. E aí os empreendedores batiam as portas dos municípios dizendo, olha, eu preciso de uma licença sua, que a legislação me classifica enquanto potencialmente poluidor e, portanto, se eu não tiver a licença, eu não tenho segurança para implantar a minha atividade. E o prefeito perguntava, o que eu tenho que fazer? E as consultorias, olha, você tem que ter isso, isso, isso. E uma delas é o CODEMA. Então, quem licenciava era o conselho. E de uma forma, assim, bastante contrária ao que a gente já assistia. Então, o conselho ia numa reunião com um pedido do empreendedor, com alguns estudos, e falava, não, está de acordo, pode implantar o licenciamento. Hoje, isso eu estou te falando de 2012, 2013, hoje, os municípios já sabem o que minimamente deve se haver estruturalmente, e também o procedimento mínimo para que você tenha uma licença ambiental válida. Porque o problema é que antigamente se licenciava e quando se tinha algum questionamento, principalmente judicial, essas licenças eram declaradas nulas, porque não havia um procedimento de análise mínimo. Então, hoje, os municípios já têm aonde se escorar para saber
o que minimamente há que ser feito para que você tenha uma robustez de um embrião de um órgão ambiental exercendo aquela competência constitucional, porque é algo sério. O licenciamento ele não é um mero procedimento formal, assim como para a obtenção de um alvará para o funcionamento de um negócio. Ele tem uma análise. Eu costumo dizer que a compatibilidade do que se pretende fazer com o ambiente local é o que o técnico vai enxergar dentro do licenciamento por intermédio dos estudos, por intermédio das vistorias, se necessárias, e também por intermédio dos esclarecimentos e dos debates. E é o que dá segurança para o conselho. Não é o conselho que analisa. Quem analisa é o corpo técnico. O conselho delibera. Inclusive, eu costumo dizer assim, o modelo mineiro, pelas palavras, pelo conteúdo, pelo vocábulo que está na construção normativa, nos deixa entender que a participação do conselho não é obrigatória dentro do procedimento de licenciamento. E eu digo isso de uma forma jurídica e também saindo um pouquinho do jurídico com um comentário mais habitual. Nós não vemos a agregação de valores técnicos pelo Conselho quando da sua participação na deliberação. E aí eu digo isso já justamente em função dessa maturidade. Da mesma forma que o Estado de Minas Gerais, no exercício da sua competência, tem procedimentos que não passam pelo Conselho, os municípios também precisariam começar a enxergar isso. Mas friso, voltando que a gente está indo, acho que para um conteúdo já mais profundo, é importante que os municípios tenham esse viés, esse norte. Se a gente fosse entender que cada um ia fazer do seu jeito, a gente teria uma verdadeira desconexão e geraria um ambiente de tamanha insegurança jurídica. A gente já tem segurança jurídica tendo tudo estruturado. Imagina se não tivesse. Por isso, Bulman, que assim, concordo contigo, às vezes é melhor a gente transpor esse obstáculo, que não é um obstáculo impeditivo, é um obstáculo que burocratiza o caminho, mas nos dá segurança, tanto para a gente enquanto órgão ambiental, tanto para o munícipe que está lá na ponta recebendo essa tutela. É isso aí, tem toda a razão, Guilherme. E até esse modelo, né? O modelo, eu me surpreendi, assim, depois de um certo tempo, quando eu conheci esse modelo de licenciamento via conselho do Estado de Minas Gerais, que não era um licenciamento comum. Eu não sei se a Cris tem essa experiência aí do Rio de Janeiro, porque a gente sempre viu o movimento, né, desse, obviamente, passando o processo por toda uma análise técnica dos profissionais qualificados, habilitados de acordo com a sua atividade, ao final passando para o secretário de Meio Ambiente, né, emitir a licença, né, no caso aí, município secretário ou algum servidor designado, né, como autoridade licenciadora. E e isso eu vejo assim, porque justamente o que está falando, né? Se o conselho agregasse valor nessa discussão, não teria problema nenhum ele em participar, mas no final das contas ele acaba sendo uma autoridade apenas cartorial, né, que dá essa chancela final e me parece que acaba sendo somente uma oportunidade de divisão de responsabilidades, né? Já que é um procedimento mais impactante que está sendo licenciado e a necessidade de passar pelo conselho, nenhuma autoridade quer assinar sozinha aquela licença, entre aspas, né? Então vamos deixar que todo mundo assina lá, os 30, 40 representantes juntos, e aí a pessoa não fica se responsabilizando. Mas, assim, uma visão de fora, né? Eu estou falando, olhando de longe, porque realmente é um movimento, uma estrutura um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. E olha que interessante, Burma, quando a gente olha com um olhar mais profundo sobre a participação dos conselhos, para dividir responsabilidade. Espera aí, vocês aí já têm mais bagagem do que eu já andei pesquisando, mas até hoje eu não vi nenhuma ação judicial responsabilizando o conselho ou os conselheiros por alguma participação no processo de licenciamento. Pode ser que amanhã ou hoje tenha alguma distribuída e a gente vai ser surpreendido, mas eu acho importante. E outro ponto, Minas Gerais criou um controle de legalidade justamente das decisões do Conselho Estadual.
tanto nos processos de licenciamento, quanto no julgamento em segunda instância dos autos de infração, no processo sancionatório. Então, se a decisão do Conselho for diferente do parecer técnico que é encaminhado ao Conselho, essas decisões do Conselho têm sido revistas. Então, por isso que eu acho assim, nós estamos num momento em que é importante a gente entender melhor a participação do Conselho para saber se realmente ele agrega algum valor técnico ou então de divisão de responsabilidades para a gente começar a ter o apego. Por quê? A representatividade do Conselho vem de uma gestão democrática, de uma Constituição Federal Democrática, aonde há a chancela pela utilização do bem ambiental, que é um direito coletivo. Então, necessariamente, seria interessante que essa chancela do Conselho agregasse algum valor, porque senão ela só fica pro forma. E o pro forma hoje, no atual mundo, na atual conjuntura dos negócios e da própria preservação, ela pode não ser adequada. Então, a gente burocratiza o procedimento, é o que a gente assistiu durante toda a discussão, durante os 20 anos de discussão da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, e que nós hoje temos maturidade para conversar sobre isso. Ninguém está dizendo, principalmente preciso me posicionar, que não sou contra a existência ou participação dos conselhos, mas a gente precisa, eu acho que, colocá-lo para fazer o fim ao qual ele se destina. Senão, fica tudo sem sentido. Totalmente de acordo. Eu não quero entrar nesse debate ainda. Eu já estudei essa questão do controle de legalidade dos atos do conselho, né? Aí do estado de Minas Gerais, inclusive, eu tenho bastante ressalva sobre esse procedimento aí que é feito, né, pelo secretário. Acho que é o secretário que faz a revisão do ato do conselho, quando o próprio secretário normalmente é o presidente deste conselho, né? E ele acaba sendo vencido e daí depois ele unilateralmente revisa a decisão tomada por um conselho. Eu não vou entrar nessa discussão, porque senão aí nós vamos sair para o outro lado. Colocar Mas nós mais vamos falar... Tem muito ponto colocar... polêmico, né? Olha a peculiaridade em Minas Gerais do licenciamento municipal. Foi lançada uma mensagem pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de que os municípios que estavam avocando a competência para licenciar não poderiam compor os conselhos municipais de meio ambiente, porque isso seria um autolicenciamento. O município compõe o conselho que, em algum momento, pode deliberar sobre uma atividade autorizando o próprio município. E aí, olha só, em Valadares, a Secretaria de Meio Ambiente não compõe o Conselho de Meio Ambiente. Mas não faz sentido, conselho é conselho, né? Ele compõe pela representatividade em outros interesses, e quando estiver votando licenciamento, ele se abstém, não era tão mais fácil? É a mesma coisa da gente imaginar, olha, o Tribunal de Justiça não pode julgar o Estado. Por quê? O Poder Judiciário recebe recurso financeiro do Estado. Só agregando isso. Não, e até porque essa é uma discussão rasa, né, Guilherme? Porque a análise, o que o pessoal fica focando, ele está se autolicenciando. Mas a licença já está pronta, né? Quando ela chega lá para o conselho, a licença está pronta. E quem é que analisou a licença? Foi o órgão ambiental, né? É a mesma coisa de dizer que o IBAMA não pode licenciar as estradas que a gente tem aqui em Valadares. Nós temos 4 concessões. Então, a licença do IBAMA não vale. Não, só para agregar aqui um pouquinho no debate, né? Aqui no Rio de Janeiro, os empreendimentos de alto impacto, eles passam antes pelo aval, mas isso previamente, não que seja a decisão seja do conselho, é só uma fase do procedimento de licenciamento. Eles perpassam pela SECA, que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental, que é diferente do Conselho Estadual de Meio Ambiente. O CONEMA é uma instância e a SECA é outra, inclusive muito antiga já, né, da época da década de 70, 80, quando veio aqui com o sistema de licenciamento. A diferença é que ela é uma comissão chapa branca, né, assim, de componentes dos outros órgãos do governo, mas a ideia é perpassar as peculiaridades daquele empreendimento. Apresenta um estudo, né, a Minutra, por exemplo, um empreendimento de alto impacto, sujeito a significativo impacto, sujeito a EIA-RIMA, né? O EIA-RIMA é apresentado primeiramente para a SECA,
E aí a SECA faz um primeiro juízo de admissibilidade sobre a viabilidade daquele empreendimento, e aí, nesse primeiro juízo de admissibilidade, aí sim vai para uma audiência pública, mas o aval, no final das contas, é do presidente do órgão ambiental, né? É um pouquinho, uma jabuticabinha interessante aqui do estado do Rio de Janeiro. E, Guilherme, falando das nossas jabuticabas, esse não é propriamente uma jabuticaba, mas já é um instituto velhamente conhecido, né, que são os dos consórcios, mas que tem sido, agora, mais recentemente, né, exatamente pela municipalização do licenciamento e pela a ideia de cooperação administrativa, de cooperação federativa dos municípios agregarem valores, então tem sido um modelo trazido para o licenciamento ambiental em âmbito municipal. E Minas Gerais acho que está com alguns interessantes de formação de consórcio. Eu ia te pedir para compartilhar um pouquinho com a gente como é que está essa experiência dos consórcios aí. Vamos Pontos lá, experiência positivos e de consórcio. negativos, já doida para ir para os pontos de tensão. Mas, ó, ela é interessante, ela é oportuna, e eu posso dizer que numa avaliação ela é positiva. A formação dos municípios de Minas Gerais, principalmente, eu acho que após o ano de 2000, que a gente saltou aí de 500 para 800 municípios, a gente tem muitos municípios em regiões que são municípios pequenos, vamos falando de 3 mil, de 4 mil habitantes. Então, quando você imagina estruturar um órgão ambiental para que um município desse possa operacionalizar, é caro. Às vezes o prefeito não vai ter recurso. E hoje, infelizmente, essa é uma queixa, a gente não tem linhas de financiamento, ou eu não tenho recursos para serem destinados, tanto pela União quanto pelos estados, para formarem órgãos ambientais melhor estruturados. Então, a forma do consórcio, quando ela foi criada na legislação, esses consórcios multifinalitários, ela é bastante positiva, porque ela se torna um braço técnico operacional dos municípios. E assim é na área ambiental. Em Minas Gerais, hoje, nós temos 7 consórcios funcionando. Esses consórcios eles atendem a 136 municípios. Então, é um volume grande de municípios e que tem o consórcio como o braço técnico do licenciamento. Ou seja, após o município se habilitar, entre aspas, para assumir a competência, ele indica para o Estado que isso vai ser exercido, que a parte de estruturação técnica dele serão exercidas por intermédio do consórcio. E é nesse ponto que a gente vê uma série de jabuticabas, Cris. Mas a principal é que nós temos consórcio em Minas Gerais que legisla. E olha que interessante. Uma das exigências, eu vou colocar enquanto exigência uma terminologia jurídica mais adequada. Uma das exigências para que os municípios licenciem é que eles tenham em seu ordenamento jurídico legislação ambiental apta a tomar o procedimento, a tomar a fiscalização. E os municípios assim fazem, mas o licenciamento realizado pelos consórcios é um licenciamento que privilegia exclusivamente a legislação estadual. E aí alguns consórcios, para não nominar, e a gente está aqui num ambiente que é um debate acadêmico, mas a gente tem consórcios que expedem decreto instituindo um sistema para que os municípios possam observar, ou seja, o município adere a um consórcio e nessa adesão ele se obriga a aplicar uma norma consorcial. Então a gente tem, acho que nesses quadros, uma situação totalmente distinta, que é um licenciamento feito sem legislação municipal. É uma legislação do consórcio. E diga-se de passagem, inclusive a gente tem consórcio que classificou a atividade potencialmente poluidora dispensada pelo Estado de Minas Gerais. E isso, assim, isso é bastante distinto. E eu digo isso não pela experiência atualmente dentro da secretaria, mas pela experiência na advocacia privada, que a gente foi demandado por clientes com essa situação e a gente foi até o consórcio para conversar a respeito. E essa é uma situação que foi instituída por profissionais da área técnica, que essa é uma crítica que eu tenho. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem na interpretação do direito ambiental, como disse o nosso professor Paulo de Bessa, um direito que está se tornando um direito esquizofrênico, porque a cada episódio ele tem uma interpretação própria, mas um dos nossos problemas é que as normas jurídicas são aplicadas e interpretadas por profissionais da área técnica sem formação legal.
E isso gera uma série de interpretações ampliativas, que não são objeto daquilo que está na norma. E é o que acontece, a gente chega às portas dos consórcios para debater no licenciamento ambiental, que é um procedimento técnico mais juridicizado, e esses debates são feitos com técnicos. A gente não tem a participação da advocacia pública especializada na construção desses entendimentos. Então, essa é uma questão que a gente observa aqui em Minas Gerais. Os consórcios licenciam bem. A gente não observa hoje ações judiciais questionando os licenciamentos ambientais feitos pelos consórcios, mas a gente ainda precisa evoluir um pouco nesse sentido. Espero que, com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a gente consiga trazer uma cultura para os municípios de que é preciso ter um olhar de estruturação jurídica mais adequada sobre isso. Porque o consórcio, dentro desse modelo mineiro, o que ele faz é ser o braço técnico. Então, na prática, ele tem que observar a legislação do município, porque senão a gente está falando de um procedimento que não tem regulação. E aí, apesar da licença ter uma adequação técnica, a gente pode dizer que ela não obedece à legalidade, pode ser declarada nula qualquer interessado que queira percorrer os caminhos judiciais. Só faltava essa para a gente, mais um ente federativo. Consórcio é pessoa jurídica de direito privado, né? Não é ente federativo. Mas o consórcio é que, na verdade, né, acho que aqui o consórcio, vejo Santa Catarina com o modelo de consórcio também funcionando relativamente bem, né? Rio Grande do Sul meio que parou no tempo nos consórcios, mas justamente por esses desvios que tu está falando, né, Guilherme? O instrumento é um belo instrumento, né? O consórcio, sendo ele bem utilizado, né? Sendo ele bem aplicado, fazendo o que deve ser feito dentro da estrutura técnica, especialmente apoiando esses municípios menores, né? Médios e pequenos, especialmente. O problema é quando eles ultrapassam essa linha e aí a sociedade, vamos dizer assim, o pessoal da área ambiental começa a atacar o mensageiro. Não, o problema é o consórcio é o problema. Não, não é o problema que é o consórcio, o problema é a forma que o consórcio foi gerido. As pessoas que acabaram fazendo a gestão do consórcio levaram para um caminho inadequado. Então, várias vezes eu ouço a crítica em relação aos consórcios, justamente nesse sentido, pelas experiências negativas que foram utilizadas durante determinada gestão, quando é um modelo que ele soluciona, sem dúvida nenhuma, esses casos mais, digamos assim, de municípios menores que não vão ter a condição de fazer um licenciamento qualificado sem ter uma estrutura técnica suficiente e que vai custar caro, né? Vai custar caro e ainda isso acaba sendo, inclusive, um motivo para o gestor dizer, não, então já que eu não tenho como contratar, eu já não tenho condições de absorver, eu não quero fazer, deixa o Estado licenciando, né? Que é um incômodo a menos. A gente sabe que ainda a parte ambiental não é o patinho feio ainda, né, da gestão. Quem faz muita questão de ter o bônus, né? A gestão ambiental ainda é o ônus de uma administração pública. A gestão ambiental dos municípios, o que puxa ela são as oportunidades de investimento. Então, quando os prefeitos dos municípios querem desenvolver os municípios com aplicação de recursos, atração de investimentos, de indústrias, etc., o licenciamento ele é um plus. E aí, então, os gestores municipais passam a observá-lo como uma necessidade de fazê-lo no menor tempo e ter algum tipo de controle. Então, aqui em Minas, a gente tem observado muito isso. A gente teve, até pouco tempo atrás, no escritório, inúmeros clientes que bateram as nossas portas para a gente estabelecer uma conversa com os municípios que eles queriam investir, para que os municípios aderissem a um consórcio, porque o licenciamento no Estado era totalmente incompatível com um projeto econômico, com um projeto de desenvolvimento que eles tinham em mente. Então, eu também sou partidário, acho que os consórcios são uma ferramenta que deu certo, dá certo em outras áreas, mas a questão toda é que ambiental, 30 anos de Constituição, vamos colocar aí 25 de aplicação
direta da legislação. Em Minas, vamos colocar 10 anos de uma real efetivação da legislação ambiental chegando aos municípios, a gente ainda tem muito que avançar. Então, essa maturidade é que talvez os consórcios devem conquistar nos próximos 10 anos, para entenderem que o procedimento de licenciamento não é um múltiplo corredor, um labirinto, mas ele é um caminho reto, ele é um caminho de conteúdos previsíveis, em que a dinâmica impõe em função da utilização dos impactos que vão ser feitos sobre aquele ambiente natural. É isso que a gente tem que observar, não é uma guerra de normas. Cumpre isso aqui que eu te dou licença. Não, não é assim. O licenciamento não é um procedimento documental, ele é um procedimento técnico dinâmico, e cada um tem uma especificidade. Mas, friso, acho que a gente tem que levar esse diálogo para que as pessoas possam ter maturidade. Não vejo que talvez o órgão ambiental de Minas, não é uma crítica, é uma observação, não vejo que talvez o órgão ambiental de Minas, a nossa SEMAD, consiga verticalizar esse discurso. Isso vai depender da gente, dos gestores, das pastas, dos prefeitos e principalmente da sociedade, organizada para fins de preservação ou organizada para fins de produção, para que eles possam levar essa visão distinta. E aí, Guilherme, e além dos consórcios, né, que tem seus eventuais problemas, que tu tem enfrentado, né, que tu viu, inclusive vindo da advocacia privada, voltando para a gestão, o que tem aí te incomodado, né? Não no sentido pessoal, mas no sentido como gestor, né? Nessa dificuldade da descentralização, o que tu vê de tensão aí entre a legislação, a relação entre o CISNAMA, né? O governo, a União e vários sistemas que são, digamos assim, às vezes impostos verticalmente, como tu falou, de cima para baixo, e o município que está na ponta acaba tendo que aderir, e mesmo que o município seja considerado, junto com o Estado, com a União, todos, né, entes autônomos, independentes e com o mesmo nível, a depender, obviamente, o mesmo nível hierárquico, a depender, obviamente, das suas competências, a gente sabe que o município acaba sendo sempre a ponta mais fraca dessa relação, né? Como é que tu tem visto aí de polêmico, de enfrentamento para o debate? Trazendo um pouquinho do humor que é necessário para tudo, principalmente na área ambiental, eu costumo dizer que essa relação é igual na minha casa. Na minha casa são 3 mulheres e mais uma cachorrinha. Então, eu sou o município, eu não mando nada, e a gente tem que sempre obedecer. Mas o que a gente observa, os destaques que eu acho que é importante a gente colocar as claras, é que aparentemente o exercício da competência ambiental pelo município, ela não tem a mesma valia como sendo exercida pelo Estado e pela União. E quem traz isso? Às vezes a própria União. A gente tem inúmeras situações em que o IBAMA vem, mesmo dentro dos esquadros decisórios do STF, da Lei Complementar 140, às vezes o IBAMA e o Estado, quando você tem a atuação do município, ele vem e atropela e fala, não, município, isso não é assim não, isso é dessa forma. Então, aparentemente, a decisão do município seria uma decisão de menos-valia na estruturação do CISNAM. Da mesma forma, pelo fiscal da lei, pelo Ministério Público. O Ministério Público tende a dar mais valor, a corroborar mais com os entendimentos apresentados pelo Estado e pela União e pelas próprias assessorias técnicas do que aqueles aviados pelo município. E o importante de registrar nisso para dizer que, não, isso não pode acontecer. Não, isso pode acontecer. Desde que o entendimento do município não seja razoável e não tenha fundamento. Os entendimentos dos municípios, e aí eu puxo um pouquinho para a nossa realidade aqui, as análises que são feitas nos processos de licenciamento ambiental, os pareceres que são submetidos ao crivo dos conselhos, as análises das condicionantes, das fiscalizações ambientais, elas têm uma estruturação pelos fatos e subsunção à norma bastante objetiva. Não é porque um processo de licenciamento que você tem que ter uma argumentação exaustiva dentro do processo. Friso, o momento que a gente está, o alto grau de maturidade que os nossos profissionais formados
com atuação nos nossos órgãos ambientais têm, com o que os precedentes administrativos nos permitem, com o que a doutrina nos permite constituir, a gente pode construir entendimentos distintos dos outros órgãos, desde que ele tenha fundamento. Isso é um primado até jurídico inegociável na formação do ato administrativo. Agora, essa questão é uma questão incômoda ainda. A gente tem situações, principalmente o que deve passar a acontecer com alguma frequência em Minas Gerais, os convênios, os termos de cooperação técnica com o Estado, impõem uma necessidade de submissão ao Estado das normas, das licenças, para fins não vou dizer uma validação, mas para fim de um processo de auditoria. E é possível que a gente vá ver entendimentos distintos do Estado. Olha, município, você não podia ter autorizado essa intervenção porque nós entendemos assim. Então, esses conflitos deverão começar a aparecer. Friso, o órgão ambiental que eu capitaneio hoje, a Secretaria de Meio Ambiente de Valadares, nós estamos criando os nossos entendimentos. Isso quer dizer que, necessariamente, eles podem não ser na mesma linha dos entendimentos do Estado, mas terão fundamentos que os pautarão. Então, esse é um problema que a gente tem. E isso gera questão junto ao Ministério Público, isso gera questão junto ao Estado e à sociedade também. Um outro fator interessante que a gente deve começar a ter em função dessa novidade que o Estado de Minas está trazendo para os municípios, que é a análise dos cadastros ambientais rurais, nós temos aí uma dicotomia com as chamadas áreas de uso antrópico consolidado. O Estado de Minas Gerais hoje, ele tem uma formação de juízo sobre isso que a gente entende que não é a formação adequada, que a gente tem a mesma segurança jurídica e técnica partindo de outras premissas. E isso tem uma questão econômica grave. Na nossa região aqui, se eu for colocar o entendimento do Estado de Minas Gerais sobre a área de uso antrópico consolidado, eu vou fechar 90% das propriedades rurais familiares. Estamos falando de negócio pequeno. A nossa geografia é uma geografia que tem uma série de peculiaridades que, em tese, vão corroborar para isso. Então, assim, essa divergência de entendimentos é que ela precisa, daqui a pouco, ser melhor tratada. E outra, a gente vai ter em algum momento, eu digo assim, a médio até curto prazo, que são as questões do Sinaflor. A partir da decisão do STF, do ministro Flávio Dino, em que todos os órgãos ambientais precisam estar dentro do Sinaflor e fazer a submissão das suas autorizações, dos polígonos e etc., a gente até consegue fazer a título de procedimento, de administrativo, de uma ação ordinária. Mas como é que esses dados vão ser analisados pelo IBAMA? Como é que vai ser analisado pelo Serviço Florestal Brasileiro? Então, muito provavelmente, a gente vai ter aí, a curto prazo, movimentos que podem desprestigiar a capacidade e competência de quem está na ponta, de onde o mundo acontece, que são os municípios. Então, a gente vai ver alguma especificidade que a gente pode dizer que isso vai ser realmente um ponto de tensão. Uma outra situação, aí até vendendo um pouquinho do que a gente tem feito aqui, no mês de junho nós fizemos o mês do meio ambiente aqui na cidade, tivemos aí mais de 20 eventos, conseguimos mobilizar mais de 1.000 participantes diretos, nunca tinha sido feito isso antes. E uma coisa que a gente bateu muito na tecla é que não adianta o órgão ambiental exercer as políticas públicas que lhes são afetas se a sociedade não cumprir o seu papel, principalmente em pontos de ações contrárias, de fiscalização. E aí eu trago para o licenciamento ambiental, não adianta a gente estruturar um licenciamento ambiental objetivo, célere, com critérios claros, se o empreendedor não trouxer estudo ambiental de qualidade. Hoje, no órgão ambiental, 90% dos processos geram informação complementar, não decorrentes da ausência de critérios objetivos, mas sim decorrentes da má qualidade dos estudos ambientais, que são meros copia e cola. Eu costumo dizer que ainda são derivados de profissionais que entendem o licenciamento como um procedimento documental, que não é. Então, são pontos de tensão, autos de infração, Burman. A gente ainda vê um total desrespeito ao artigo 17 da Lei Complementar 140, mesmo depois do julgado do STF, de lavra da ministra Carmen Lúcia, salvo melhor juízo, que diz que não precisa ser observada a prevalência do auto de infração do órgão competente. Enfim, a gente sequer tem com que o órgão, no exercício da competência supletiva, indique o município.
os territórios são grandes, às vezes o município não tem condição de ter ciência de algo que está sendo que está acontecendo com infração às normas de proteção ambiental. E aí o outro ente vai lá para o alto e toma aquilo para ele sem ele poder notificar o município. Ah, mas ele não tinha, o município ficou inerte. Não, o município não teve conhecimento. Então, assim, são pontos que vão tomar um protagonismo logo, e é importante que os municípios tenham conhecimento sobre isso para que possam enfrentar da forma mais adequada quando eles eclodirem. E possam enfrentar, Guilherme. Eu acho que isso é importante. Tu falaste, independente do assunto, né, o Sinaflor, os autos de infração, eu acho que é da Rosa Weber, que é a relatora. É, mas, enfim, o grande ponto, né, e a gente vê uma diferença, por exemplo, do município ter a possibilidade de enfrentar, não no sentido de guerrear, mas poder ter a capacidade de dialogar com o Estado, com o Ministério Público, com o Judiciário, quando tem um conhecimento qualificado, né, equipe preparada, secretário qualificado para poder fazer esse diálogo. Porque o que normalmente acontece, né, nos municípios, e isso aí acontece em todo o Brasil, é a pressão que os municípios são submetidos por determinados atores, né, dos órgãos de controle, e o município, no afã de se ver livre daquilo, ele se submete. Ah, não, tudo bem, vou assinar esse termo de ajustamento de conduta, vou assinar esse convênio, vou assinar esse termo de cooperação, porque eu passo a bomba para o meu gestor, para o próximo gestor, né, para alguma outra pessoa, eu não vou mais me envolver nisso, eu não quero ficar sendo incomodado. Então, esse é um ponto, eu sempre falo, eu vou nos eventos, e fica até uma coisa, parece até política, eu falo vocês, né, municípios, que eu falo muito com municípios, vocês não podem se submeter ao Estado, à União, ao Ministério Público, vocês têm que ter essa capacidade de dialogar respeitosamente com todo mundo, né? Vocês são profissionais formados nas mesmas universidades que os técnicos que estão no Estado, né, fazem pós-graduação, fazem mestrado, então não devem nada para essas pessoas. Sempre faço um movimento, né, assim, de estimular esses caras a pegar junto e a comprar as brigas, né, não no sentido de brigar, mas poder que as partes tenham esse respeito pela instituição município, né, porque é extremamente importante. E acredito que esse movimento de descentralização, acho que continuamente, né, a gente está vendo, isso vai acontecer, né? Os municípios vão acabar sendo mais respeitados dentro dessa gestão ambiental, dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Claro que é um processo lento, né? Demorado, né? Os órgãos, especialmente estaduais e ambientais, federal, acabam se sentindo ameaçados por essa suposta perda de poder, né? Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso para continuar aí apostando na força dos municípios, né? Eu sempre estimulo o pessoal e tem dado certo, né? Apesar de todos os problemas aí que a gente sofre aí no dia a dia. Ainda bem que tem os problemas, senão a gente fica desestimulado. Se fosse tudo assim, estruturou, está funcionando, olha, ia ficar bastante monótono, a gente ia perder a graça. Mas é isso. Guilherme, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso tempo, do nosso debate. Eu gostaria de te agradecer demais a tua participação. O Guilherme sempre solícito, disponível para as ações da UBA. A gente teve recentemente lá no evento também em Minas Gerais, na Dom Helder. O Guilherme se prontificou, né? Estava no Dia do Meio Ambiente, nessas tantas atividades que a secretaria estava organizando, e nós tiramos o Guilherme da cidade no Dia do Meio Ambiente, mas depois ele conseguiu acompanhar. Obrigado por tua participação, e sempre conte com a UBA aí para o que precisar, sempre estamos à disposição.
Eu agradeço, Burman, agradeço, Cris, não só a UBA sendo uma referência para mim, mas os dois enquanto profissionais. Eu sou extremamente grato a tudo isso que a UBA me oportuniza. E a grande maioria do que eu faço, quando eu digo grande maioria mesmo, é espelhada e observando os comportamentos de todos os colegas que estão aí conosco. E aí até fazendo propaganda, venham para a UBA é importante, a gente agrega muito na discussão. Já tive oportunidades de ouvir falarem da UBA sem saberem que eu era da UBA e falarem bem, então foi uma surpresa agradabilíssima. E a gente está à disposição, governador Valadares, a gente está numa gestão que sai das quatro paredes, que ouve a sociedade e que quer trazer melhorias. A gente vai deixar algum legado. E, quiçá, se um dia a gente criar um selo UBA de qualidade, acho que aqui nós vamos ser um forte candidato a obter, que a gente vai fazer aqui o que a gente discute aí em todos os nossos seios. Guilherme, obrigada mais uma vez. Grande alegria para a gente, né, contar com você mais uma vez aqui nesse espaço, né, como o Alexandre falou, também estivemos juntos recentemente, né, no Dia do Meio Ambiente em Minas, e sempre espetacular te ouvir, né, especialmente num tema que a gente sabe que é tão intrínseco, tão orgânico para você, e compartilhar, né, essa percepção, esses detalhes que fogem para a gente aqui, né, que está muitas vezes dos profissionais que estão no dia a dia de Minas Gerais, mas principalmente dos outros, né, que estão nas outras regiões do Brasil. Então, teus esclarecimentos, tuas ponderações foram super esclarecedoras, assim, de trazer luz para a questão, trazer luz para o tema. Mais uma vez, muito obrigada e uma maravilha contar contigo. A UBA tem muito orgulho de ter junto com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Venha para Valadares, o Torresmo e a cachaça é por minha conta, Opa! tá? Vamos com certeza. Pessoal que está nos assistindo, então, essa foi mais uma edição das Quartas Ambientais Podcast Videocast, com a participação do Guilherme Castro, da Cristiane Jacu e do Alexandre Burman. Nos vemos nas próximas edições, nas próximas quartas-feiras. Muito obrigado e até a próxima. Tchau para todo mundo.